igreja tem sido relevante nessa cidade, na comunidade. Eu não sei que está nos visitando, com certeza tem sentido o abraço de Deus através desses irmãos tão queridos que têm realizado esse excelente trabalho. Parabéns, pastor Jazi, toda a família, todo o ministério, toda a liderança que tem levado avante o Evangelho de Cristo Jesus, apresentando o reino de Deus. Ele me convidou para poder, além de trazer a palavra, mas também de celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar os diáconos para vir aqui à frente, por gentileza, os diáconos escalados para esta noite. Isso. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Enquanto os diáconos estão se dirigindo aqui, semana que vem a cristandade comemorará a Páscoa. E quando falamos de Páscoa, a primeira coisa que infelizmente vem à mente de muitas pessoas tem a ver com coelhos, chocolates, enfim, ovos de Páscoa. Primeiramente, eu nunca vi um coelho botar um ovo, né? Eu não sei como que criou essa alegoria comercial. E nós sabemos que, de fato, o comércio tem essa influência e talvez isso tenha proporcionado para as igrejas uma distorção dessa verdade. A Páscoa ela tem a ver com libertação. Quando lemos em Êxodo capítulo 12, o povo de Israel que estava aprisionado no Egito, em seus quase 400 anos, houve um momento em que Deus ele estabeleceu o tempo da libertação. E numa noite, diante da última praga a ser então dada como juízo sobre Faraó e todo o Egito, Deus chama Moisés e o seu povo e apresenta então aquilo que deveria ser uma das principais festas do povo de Israel, que ecoaria futuramente até os nossos dias. Aquela noite, Moisés então orienta o povo a pegar um cordeiro, ervas amargas e também pegar o pão sem fermento. Ali o cordeiro foi sacrificado, o sangue foi aspergido nos umbrais, nos cantos das portas, porque o anjo do juízo passaria quando visse então aquele sangue. A palavra Páscoa no hebraico é Pessah, que significa passar por cima. Naquela noite o anjo enviado de Deus passaria por cima das casas e não traria juízo contra os primogênitos. Por isso todos os primogênitos da casa ou do povo de Israel eles foram assim preservados, mas os primogênitos da casa de Faraó, todos, lamentavelmente, pela desobediência, foram mortos. Dessa forma, o povo de Israel sai do Egito, sai de uma pressa, que significa o pão que não deveria passar pelo fermento, mas significando que eles passariam diante de uma erva amarga, que significava esses anos de escravidão. Assim, por séculos, o povo de Israel celebrou porque estava apontando para aquilo que o Senhor estaria revelando no futuro, Cristo Jesus. A Páscoa, de certa forma, ela perde o sentido para os cristãos, porque nós não temos que comemorar a libertação de uma escravidão local, uma escravidão do Egito, mas ela tem o sentido de uma libertação da escravidão do pecado. Por isso, Jesus ele tornou-se o Cordeiro Pascal, aquele que derramou sangue precioso, não mais para atingir os umbrais das nossas portas, mas para atingir o madeiro, a cruz, em que o seu sangue, de fato, perdoou todos os nossos pecados. Não precisamos mais de ervas amargas, porque o amargor do sofrimento de Cristo tomou o nosso lugar. Aquela cruz era para você. Aquela cruz era para mim, por todos nós, mas Ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós não precisamos mais de pão sem fermento, porque Jesus é o pão da vida. É a Ele que nós celebramos. Por isso, Jesus ele institui a ceia do Senhor. Ele chama os seus discípulos para uma intimidade. Mateus capítulo 26, a partir do verso 25, ele então chama os seus discípulos, ele dá graças ao Pai, parte o pão e diz: esse é o meu corpo que é partido por vocês, comem dele todos. Depois ele pega o cálice, ele dá graças ao Pai e diz: bebam deste cálice, é o cálice da nova aliança, é o sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Por isso, todas as vezes que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo, em Coríntios 11, versículo
26. Por isso, nessa noite, nós celebraremos a ceia do Senhor. Não com o sentido da Páscoa no passado, mas com o sentido do pão da vida, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá o perdão dos pecados. Pecados estes do passado, do presente e do futuro. É o Senhor que nos assegura a paz que temos com Deus e a paz que Deus tem conosco. Porque todas as vezes que o Senhor passa os seus olhos sobre a humanidade, Ele não tem que me ver. Ele não tem que ver vocês. Ele tem que ver Cristo em nós. E quando Ele vê Cristo em nós, meus irmãos, então há alegria porque nos tornamos co-herdeiros com o Senhor. Você está preparado para este momento? Feche os seus olhos. Que você prepare-se para receber os elementos, o pão e o cálice, e assim então nós comeremos do pão e beberemos do cálice, trazendo à memória a morte do Senhor até que Ele. Feche os seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome, em agradecimento pela obra da cruz. Aquela cruz era para nós, Deus, mas aprove o Teu plano, o Teu decreto, enviar o Teu Filho para morrer em nosso lugar. E o derramamento de sangue naquela madeira. Ó Deus, o Senhor então perdoou os nossos pecados a partir do momento em que depositamos a nossa confiança e fé nesta obra por meio do Teu Filho. Louvado seja o Teu nome por nos amar. Louvado seja o Teu nome por nos perdoar. Louvado seja o Teu nome por nos prometer a vida eterna da nova Canaã que nos aguarda. Que os nossos corações estejam preparados e em plena certeza de fé e em comunhão fraterna, possamos então receber os elementos, o pão e o cálice, para assim Deus exaltar o Teu nome. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Você então deve receber esses elementos. Você que crê no Senhor Jesus, foi devidamente batizado, como esses irmãos passaram pelo batismo hoje, e estão em perfeita comunhão com Deus e com a igreja. Não coma, não beba se você não estiver em comunhão, porque todo aquele que come e bebe, sem servir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há muitos doentes, se nós não praticarmos assim. Vamos receber os elementos? Enquanto você estiver recebendo os elementos, apenas uma oração de gratidão a Deus pela obra da cruz por você, pela sua família e por todos nós.
Se alguém não recebeu, levante de suas mãos que o diabo irá ter os cílios. Todos receberam? Ok. Do corpo partido, dilacerado, traspassado. Cálice, ele nos traz à memória o sangue derramado na cruz. E como ele continua sendo pão, com os mesmos elementos, o cálice continua sendo cálice com os mesmos elementos. O que há de gracioso em tudo isso é a graça de Cristo em nós. Cálice e pão, eles não trarão nenhum benefício emocional ou espiritual, mas o Espírito Santo que habita em nós, sim. É Ele que produz em nós a certeza de uma vida eterna e a alegria e satisfação de vivermos em Cristo. Pai, graças te damos pelo pão, pelo corpo de partido, graças te damos, ó Deus, pelo cálice, o teu sangue, que o teu povo, a tua igreja, celebre neste momento, na certeza do teu grande amor demonstrado por nós, lá na cruz do passado, e da esperança que temos no futuro do reencontro. Nós oramos, Deus, em adoração, em nome de Jesus. Vamos todos comer o pão do Filho do cálice. Pode se sentar. Pastor Gerson, a palavra. Queridos, esse é o momento que nós consagramos ao Senhor os nossos bens, dízimos, ofertas, né? A palavra de Deus diz que nós devemos consagrar ao Senhor tudo aquilo que nós temos, para que haja mantimento na casa do tesouro. E essa é uma noite que nós estamos aqui e queremos pedir aos irmãos para colocar o seu pilares, que nós vamos também neste momento de culto celebrar o Senhor, né, com grande alegria em nosso coração, por esse momento na qual nós expressamos diante de Deus com um culto de consagração os dízimos e ofertas que nós oferecemos para o Senhor, para que haja mantimento na casa do tesouro. Tá? Mesmo com uma música que nós vamos colocar aí no nossa vida ali, enquanto nós estivermos ouvindo ou cantando essa canção, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode vir até aqui na frente do gasofilados e depositar diante do Senhor o dízimo e oferta nessa noite em nome de Jesus. Eu conhecendo meu
mesmo sabendo que eu fugiria. Se a morte estivesse aberta como um tom de me envolvia, e ainda me pega por vezes que me abraça, por vezes chorando e segura Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, ó Deus, e louvamos ao teu nome por cada dizimista, por cada ofertante que depositaram no gasofilaço dízimos e ofertas com amor. Ó Deus, que o Senhor alimente cada um com o pão de cada dia na sua casa. E que nunca venha faltar. Ó Deus, mas também que a Tua palavra, que é a essência do nosso viver, da nossa salvação, seja o alimento que alimenta a nossa alma todos os dias. Pois nós oramos e consagramos tudo que nós temos ao Senhor. Em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: amém. Pastor Sandro, mais uma vez. À vontade, pastor. Meus queridos irmãos, eu trago um forte abraço da Primeira Igreja Batista em Coronel Fabriciano, a igreja que eu pastorei há quase 20 anos, igreja de 75 anos. Dá um abraço também das quase 1.100 igrejas do nosso estado, onde essa igreja também compõe esse rol de membros, povo mineiro, povo batista, povo alegre, povo que abraça. Muito embora os mineiros sejam desconfiados, mas quando ele passa a confiar, ele confia e leva para a porta da cozinha. Né, meu irmão? Hoje eu fiquei muita vontade na casa pastoral e podemos compartilhar. Tem sido uma alegria, desde cedo, celebrar os 40 anos dessa igreja. Deus abençoe ricamente os irmãos. Você que nos visita, sinta-se também abraçado por essa igreja e pelos batistas mineiros. Forte abraço, eu disse pela manhã também para os nossos diretores executivos, pastor Márcio Alexandre e o pastor Ramon Márcio, que é o nosso diretor executivo adjunto. Uma dupla que tem trabalhado, o pastor Jair conhece muito bem, de forma a mobilizar os pastores, mobilizar as igrejas, para que o reino de Deus continue sendo pregado. Queria, por gentileza, apresentar a minha família. Hoje pela manhã o tempo foi um pouco corrido, mas há uma projeção aqui. Isso, né? Essa é a minha família, minha digníssima esposa, a mulher mais bonita do estado, do país do mundo. E há de mim não falar isso, né? E há de você, Marisa, não falar para suas esposas, né? Carla Cristina é ministra de música, aquele bonitão do lado dela sou eu, pelo menos ela e minha mãe disseram isso, então eu acredito, né? Meu filho Felipe e meu filho Gabriel. O Felipe vai fazer 21 anos agora, vai cursando direito, solteiro. Atenção, moça solteiro, depois eu passo o WhatsApp para vocês. Eu falo assim, ele morre de vergonha, né? E o Gabriel está namorando, é o mais novo, 18 anos, né? Está trabalhando também, foi chamado para o Ministério Pastoral, começa o seminário este ano, com a graça de Deus. Ele se sente muito alegre em saber que os nossos filhos estão no caminho do Senhor. O Gabriel é baterista, guitarra, baixista, que mexe na área do som lá e no auxílio às outras atividades. Essa é a minha família, a família Ferreira. Mas quero apresentar também a nossa igreja. Por gentileza? Isso, nessa frente da Primeira Igreja Batista Coronel Fabriciano. Passaremos por uma reforma a partir do mês de junho. Pode passar, por gentileza. Próximo. Isso. Esse ministério infantil
né, uma festividade apresentando ali com os pais, uma celebração maravilhosa com o alegre, e também a igreja em culto estava ali celebrando o Senhor. Saudade desse povo já nessas viagens. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos ajude a participar deste reino de Deus. Meus irmãos, temos dado um tema desafiador anunciando o reino de Deus. Essa igreja tem anunciado o reino de Deus há 40 anos. E é tempo de festividade, é tempo de alegria, é tempo em que nos achamos em graça nessa comunhão uns com os outros. Por isso nós trazemos visitantes, nós congregamos e acionamos a igreja para celebrar. Mas não pode ser semelhante a um irmão. Certa vez, um irmão que sumia da igreja em tempos de cultos normais, mas todas as festividades esse irmão parecia. Ele só vinha para o tempo de festa. E quando ele chegava naquela festividade, ele ia até o pastor e falava: pastor, deixe-me fazer uma oração. Eu sei que eu estou em falha com a igreja, faltoso, mas gostaria de fazer uma oração. O pastor passava o microfone para ele e ele então começava a sua oração precatória. Oh Deus, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me ajude, que o Senhor tire dessas teias que me amarram do desânimo. Ok, terminava o culto, aquele irmão sumia. Outra festividade da igreja, ele apareceu novamente. Ia para o pastor, deixa eu fazer aquela oração, eu preciso orar, pastor, eu preciso melhorar. O pastor pacientemente passava o microfone para ele, e ele fazia a mesma oração. Oh Deus, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me ajude, que o Senhor desata-me das teias que me amarram, Senhor. E no culto, ele subiu novamente. E o pastor começou a observar aquilo. Veio uma outra festa da igreja e ele apareceu novamente. Só que dessa vez o pastor disse o seguinte: meu irmão, agora eu vou orar por você. O pastor pega o microfone, coloca a mão na mão e grita: Senhor, mata essa aranha, Senhor. Mata essa aranha que tem aprisionado esse servo do Senhor. Sabe, eu não sei qual a teia que está atrapalhando a sua vida. Eu não sei qual aranha tem jogado as teias de forma que você não esteja em comunhão com a igreja ou só vem em tempo de festividade. Nós precisamos nos libertar das coisas que nos prendem, meus irmãos, para que a nossa vida seja um canal de bênção do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós lemos do versículo 26 a 29. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Pela manhã nós usamos o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7, e também trabalhamos sob a orientação daquilo que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma, no capítulo 10, onde ele cita o que o profeta havia falado. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, e de Sião diz o seu Deus reina. Agora queremos ler sobre o que Jesus ele fala acerca de ser belos os pés daqueles que anunciam o reino de Deus. Porque essa igreja vem anunciando durante 40 anos o reino de Deus. E nada melhor do que olharmos para aquilo que o Senhor Jesus pode então ensinar aos seus discípulos, aquilo que ecoa através do tempo e chega até nós, para que também possamos ter os nossos pés sendo como belos para anunciar essas boas novas do reino de Deus. Veja o que diz o texto. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão, cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra foi lida nesse momento. E queremos, ó Deus, ser apenas instrumento em tuas mãos para falar aquilo que o Senhor de fato tem a nos dizer nessa noite a cada um. Que Cristo seja exaltado, que a tua igreja seja edificada, que o teu nome seja glorificado, e que vidas nessa noite possam entender o verdadeiro Evangelho, apresentar, ó Deus, a tua palavra e exposto, ó Deus, com verdade clareza.
No nome de Jesus oramos. Pode ser sentado, meus irmãos. Pela manhã, vimos o propósito de Deus em comissionar o profeta Isaías, que anunciou então o Messias, o Cristo sofredor, que viria então cumprir o plano salvador ao mundo. Com o cumprimento da morte e da ressurreição, em que o Senhor Jesus pôde derramar o seu precioso sangue, já bordado daquele que a ceia do Senhor nos apresentou, ele então passa essa ação para os apóstolos e os escritores, então, eles deram aqui a continuidade deste grande comissionamento de anunciar o reino de Deus a todas as pessoas, por onde quer que elas passassem. E com essa missão, o escritor de Marcos, ele agora compartilha em seu evangelho aquilo que o profeta Isaías disse 700 anos antes de Cristo, aquilo que ele predisse, e agora com a pergunta do próprio Cristo: o que é semelhante ao reino de Deus? Por isso o Senhor Jesus, ele usou essa pergunta e em muitas de suas parábolas para explicar aos seus discípulos essa natureza de um reino transformador, de um reino que cresce, de um reino que é anunciado por meio do Evangelho, de um reino que atrai as pessoas para compreender então o grande amor de Deus. E mais uma vez é apresentada a ilustração da prática agrícola, do plantio, atividade comum do homem do campo, para esclarecer a mensagem transformadora do Evangelho do Senhor. Meus irmãos, se em muitas mensagens a semente ela se assemelha à palavra lançada ao mundo, aquela que dá fruto e que cai em boa terra para produzir 30, 60, 100 por um, nessa parábola vemos aqui um poder sobrenatural em que a semente que germina, ela então cresce, frutifica quando é semeado e então está desenvolvendo para que um dia próprio, de acordo com o propósito de Deus, ela seja recolhida para o céu. Assim, os pés são formosos em anunciar o reino de Deus e trazer para nós o conhecimento. Qual o papel do discípulo em anunciar então o reino de Deus? Veja que nós estamos falando de discípulo. Ser membro de uma igreja ou frequentador de uma igreja não é a mesma coisa do que ser discípulo, porque discípulo tem a ver com aquele que semeia, a semelhança do Senhor que lhe enviou. Se apenas sou frequentador de igreja, isso não me faz um discípulo, porque ser discípulo precisa abrir de fato as mãos para o Evangelho, tomar o arado e seguir à frente, de forma a não olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno do reino dos céus. Jesus ele chama então aqueles que passaram pelo crivo da transformação, aqueles que foram verdadeiramente justificados, resgatados da condenação eterna, para se tornarem discípulos do seu reino. O discípulo ele compreende a mente do seu Senhor. O discípulo ele tem prazer de obedecer ao seu Senhor. E o discípulo é aquele instrumento que faz outro discípulo. Qual o papel então do discípulo? Primeiro, quero expor 3 ações básicas para que verdadeiramente o discípulo, tendo os pés preparados de forma a serem belos, anunciar o Evangelho, possam praticar em sua família, na sociedade ou em qualquer outro lugar que a planta dos seus pés cresça. A primeira ação que devemos entender sobre ser um discípulo: ele precisa pregar e ensinar a palavra. Meus irmãos, Jesus inicia essa parábola dizendo no versículo 26, e aqui eu quero convidar a manter a sua Bíblia aberta. Todas as vezes que um pregador estiver falando da palavra, que ele não use o texto, saia do texto e nunca mais volte para o texto, mas que você possa entender as Escrituras, observando aquilo que está sendo falado e olhando para a palavra, para ver se de fato as coisas são assim. Isso é ser bereano. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhando versículo por versículo. Versículo 26, diz assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Não há dúvida que este é o papel do servo de Deus nesse projeto de salvação. Eu posso pedir ao pessoal do som para baixar essa música de fundo? Eu direito. Se quiser até tirar, pode tirar, porque eu me emociono muito com essas músicas. E nesse momento é o momento da razão entrar
em evidência para que entenda. Obrigado, viu? Ok, então não há dúvida que esse é o papel do servo de Deus nesse projeto de salvação. Existe uma ação aqui direta que nos compete como discípulo do Senhor. E expor a sua palavra é uma instrumentalidade para que as pessoas entendam verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. Hoje nós estamos num contexto em que as pessoas pregam uma mensagem coach de tal maneira que massageia o seu ego, a tal ponto que as pessoas até pensam o seguinte: bendito seja eu, louvado seja o meu nome. Não, meus amados irmãos, nós não somos merecedores de uma graça, como foi cantado muito bem pelo irmão, essa canção linda que ele solou aqui. De fato, éramos merecedores da morte, mas, no entanto, a graça maravilhosa de Deus, uma graça imerecível, ela alcançou o nosso coração tão somente por graça e misericórdia. Precisamos pregar o Evangelho de tal maneira, meus queridos irmãos, que esse Evangelho apresente a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza em um estado depravado, e que, se não for essa graça transformadora de Cristo, jamais conheceremos a bendita ação de Deus na cruz por nós. Por que você acha que Jesus morreu na cruz? Porque você é bonzinho? Por que você acha que Jesus morreu derramando o precioso sangue naquela cruz? Porque você é um bom marido, uma boa esposa? Por que você acha que Deus enviou o seu único filho para morrer naquele lugar? Por nós. Porque somos pessoas extraordinárias? Não, é porque somos pecadores. Porque se fôssemos pessoas bonzinhas, Jesus não precisava morrer por nós. E Ele morreu porque realmente somos pecadores. Merecemos o inferno. Mas aprove a sua bondade, graça e misericórdia, que na eternidade, não vendo nada de bom em mim e você, mas mesmo assim, Deus provou seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque como éramos ainda pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. A maior prova do amor de Deus foi que Deus enviou seu filho para morrer naquela cruz. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você, era para toda a humanidade. Mas a bondade, a paciência, a graça e a misericórdia de Deus, em seu plano e decreto eterno, enviou seu filho para morrer ali, no meu e no seu lugar. Essa é a ação de lançar a semente. Anunciar o verdadeiro Evangelho que nos coloca no nosso devido lugar como pecadores e coloca Deus no seu devido lugar como Senhor soberano de todos, santo, perfeito e ilimitado. Por isso, quando pregamos o Evangelho, nós não falamos apenas Jesus te ama. Nós falamos Jesus te ama, mas de uma maneira em que não foi de graça. Ele morreu naquela cruz no seu lugar porque ele se ama um pecador. Ele morreu naquela cruz para mostrar que nós precisamos nos arrependermos e nos voltarmos para Ele com urgência. O Evangelho, de fato, é anunciar para que as pessoas obedeçam tudo aquilo que Ele nos ordenou para estar conosco até que Ele volte. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 2, mais uma vez nós entregamos e vimos essa palavra entregue. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. É assim que o Evangelho é pregado. É assim que essa semente é plantada em nossos corações. Lembre-se do que nós falamos pela manhã. A fé veio pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Essa palavra. Não por qualquer outra coisa. Não pela natureza. Não por equipe que dança. Não pelo teatro. Não por uma cesta ou qualquer ação social, mas pelo Evangelho. Nós devemos sim praticar as boas ações ao mundo, mas não para que as pessoas de fato tenham salvação, porque essas coisas não podem salvar absolutamente ninguém, mas somente a obra da cruz. Entender que a ação social ou qualquer assistência social de fato faz um benefício eterno nas pessoas, isso é um engano. É como colocarmos pessoas dentro de um vagão com ar-condicionado, com a melhor comida, com a melhor roupa, com o melhor ambiente, mas tendo os trilhos sendo levados para o inferno. O Evangelho que nos mostrará
realmente quem somos e quem Deus é. Dessa forma, o reino de Deus é um campo cujos semeadores de Deus trabalham, lançando então a semente, pregando o Evangelho e cumprindo com honra a sua obra. Veja que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E olha o que ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. É como se ele dissesse: ai de mim se eu não pregar o verdadeiro Evangelho que apresenta a cruz, que nos leva ao arrependimento e que nos mostra o caminho que nós estamos para nos convertermos de tal maneira e sair do caminho das garras de Satanás e do inferno. Ai de mim se não prego esse verdadeiro Evangelho para mostrar para as pessoas que elas precisam olhar para o único autor e consumador da nossa fé. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro que possa interceder, somente Cristo Jesus. Por isso a Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Qual a ação de Deus nesse processo? Isso faz parte do segundo ponto que nos apresenta então sobre essa realidade de vida como discípulos de Jesus, tendo então os pés preparados para a proclamação do Evangelho em que o Senhor considera como os pés formosos. Segundo, devemos fazer de forma sobrenatural a palavra cumprir o seu propósito. Quando pregamos o Evangelho, nós testemunhamos com a nossa vida aquilo que o Senhor fez por nós. Quantas pessoas poderiam dar um testemunho de coisas impossíveis, intransponíveis, de algo que os médicos desenganaram, mas Deus, Ele fez o milagre acontecer. Você tem testemunho disso aí? Levante sua mão. O que Deus já fez na sua vida de forma sobrenatural. Muitas pessoas. Mas sabe qual é o maior milagre que Deus tem feito na vida de muitas pessoas? É encontrar um pecador como eu e você, homens e mulheres completamente desajustados, mortos espiritualmente, e colocar o seu Espírito para nos vivificar. Amém. Por isso o apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 1: estando vocês mortos em delitos e pecados, Ele vos vivificou com Cristo Jesus. Meus amados irmãos, no versículo 27, ainda no capítulo 4 de Marcos, nós temos aqui essa ação de Deus. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O reino de Deus também possui um lado sobrenatural neste processo. Ora, se por um lado os semeadores lançam a semente do Evangelho de Jesus, por outro lado, o Pai Celestial então desenvolve este papel transformador nesta semente. Ela germina e cresce. Há uma irmã na nossa igreja que é doutora em biologia. Eu tive a curiosidade para perguntar para ela essa ação da semente. Eu perguntei: há alguma explicação científica em que uma semente aparentemente inerte, quando jogamos ela então na terra, de alguma forma, quando ela é em contato com a terra, com umidade, ela então desabrocha a ponto de começar a germinar e crescer? Há uma explicação química para isso? Ela deu uma risadinha e disse: não, pastor, ninguém consegue explicar. Você pode pegar uma semente, coloca em cima da mesa e deixa ali. Ela vai ficar anos e anos. Mas quando você pega a semente, coloca ela na terra, e qualquer umidade que tiver, ela começa então a germinar e a crescer. E se cuidada, ela dará flores e frutos. Sabe, meus irmãos, é isso que acontece no nosso coração. Nosso coração sem Cristo é um coração duro, é um coração paralisado, é um coração sem reações acerca daquilo que Deus espera de nós. Quando o Evangelho, então, ele é anunciado, quando o Evangelho, ele entra na nossa mente, e então ele desce para o coração, aqui estou falando no sentido figurado, a partir desse momento de forma sobrenatural, miraculosa, então
essa semente do Evangelho começa a germinar no nosso coração, a tal ponto de fazermos reconhecer que precisamos de Deus. Então essa centelha do fogo de vida, ela reage às ações maravilhosas de Deus, e então vamos para essa graça, e entendemos que somos pecadores, e precisamos do grande amor de Deus, que nos torna novas criaturas. Isso é um milagre. Nenhum ser humano na face da terra caiu em si sem o Evangelho dizer: ó, hoje eu acordei com vontade de Deus. Ninguém faz isso. Hoje eu acordei entendendo que eu sou um pecador e agora eu preciso de Deus. Eu quero Deus. Ninguém faz isso. Mas quando ouvimos o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho que nos apresenta que somos pecadores, que precisamos nos arrepender, porque trazemos uma herança desde lá do Éden. Então esse Evangelho é a semente que germina e cresce. E então somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a crer em Jesus. Você já experimentou isso? A semente do Evangelho já caiu no seu coração e então germinou a tal ponto de você entender o grande amor de Deus. Depois de semear, a rotina diária do agricultor continua sem ser interrompida pela ansiedade de ver o crescimento da semente. Ele planta, ele vai dormir e ele precisa acreditar que existe um Deus soberano sobre tudo, sobre todos, sobre a semente e sobre o meu e o seu coração. Há uma confiança natural, sabendo que a terra produzirá aqui o seu fruto, ou seja, ele descansa em Deus, pois somente o Senhor da criação opera por meio do seu poder sobrenatural o milagre do crescimento e da frutificação. Veja o que podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 a 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 7 a 9. O texto diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua aqui o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, o que o glorifica. Deus é o operador, nós somos os cooperadores. Os anjos, eles desejaram pregar o Evangelho, mas não lhes foi permitido isso, porque é privilégio nosso sermos aqueles que lançam a semente do Evangelho. É para isso que Cristo Jesus veio. Ele nos ensinou a ser filhos, nos ensinou a sermos verdadeiros discípulos para continuar. Como podemos aplicar até aqui todas essas ações? Meus irmãos, assim também é o plantio no reino de Deus, é o que é preciso aprender aqui, que existe um processo natural e poderoso nele. Somos então apenas cooperadores, servos que cumprem aqui o seu papel de lançar a semente, isto é, de anunciar o Evangelho, discipular, orar e esperar então que de Deus venha a transformação. Ninguém consegue convencer outra pessoa a vir a Cristo. Tire esse fardo das suas costas. Você não vai convencer o seu marido, você não vai convencer sua esposa, os seus filhos, seus pais. Ninguém tem essa capacidade. Somente o Evangelho da graça. O que precisamos fazer é pregar o Evangelho como deve ser pregado. Há esposas que passam um tempo de sofrimento, não consigo fazer o meu marido se converter, ou vice-versa, não consigo fazer os meus pais se converterem. E meu querido, você nunca vai conseguir, porque não é pelo esforço seu. Embora o nosso testemunho e a palavra de vida, quando ela se torna clara, então você está pregando o verdadeiro Evangelho. Lance a semente. Agora espere Deus agir no coração das pessoas. Ora, pastor, eu como esposa, o que eu tenho que fazer então para o meu marido se converter? Seja uma esposa exemplar. Seja uma esposa amada. Uma esposa que não julgue
Porque você não pode esperar do seu marido não cristão ter reações cristãs. Mas a nossa responsabilidade, nosso lar, se eu sou cristão, é ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho possível, como testemunho daquilo que Cristo fez em mim. Você, marido, você não vai convencer e converter a sua esposa, mas seja um marido fiel, um marido honroso. Falamos pela manhã, se você não trata bem a esposa como um vaso mais frágil, as suas orações, elas são interrompidas. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Seja o melhor marido possível. E quer saber uma coisa? Você trabalha no seu ambiente profissional, seja em qualquer lugar, mas em casa seja também um cooperador. Uma coisa que as esposas esperam dos seus maridos, pastor Jazir, quando a gente conversa sobre isso, é o seguinte: ajude a sua esposa em casa. E depois é melhor quando a esposa chega e os pratos estão lavados. Amém, irmãs? Olha aí. Lá vem o pastor trazendo problema para a gente. Não, eu estou trazendo a solução. Você não quer uma esposa cansada dentro de casa. Mas quando nós cumprimos o nosso papel, como maridos auxiliadores que ajudam meus amados irmãos, essa esposa vai realmente a ser submissa, essa esposa vai honrá-lo, porque ela está entendendo que o marido está cuidando dela também. Isso igualmente para as esposas. Nenhum marido gosta que as esposas sejam aquelas que fiquem cobrando no pé. Certa vez, uma esposa chegou para o marido e falou: meu marido, a torneira já tem 6 meses que está gotejando e você não troca, você não faz nada. Sabe o que o marido pensa? Está querendo mandar em mim. Muito bem, vai ficar mais 6 meses. Mas a esposa sabe o que ela faz? Maridão, quem que é o homem de casa? Quem que é o xodó da esposa? Ô, meu amor, olha aquela torneira. Eu sei que você é capaz de fazer. Então, quando der, faça. Sabe o que o homem pensa? Deixa comigo. Eu vou contratar alguém para fazer. É mais fácil. Quem não tem habilidade, contrata alguém para fazer. Ela vai fazer. Meus irmãos, a melhor área na vida do filho de Deus, essa relação da família. O marido com a sua mulher, os pais com os filhos. Então, quando nós tratamos bem uns aos outros, queridos, então o reino de Deus começa a florescer. O marido que não é cristão vai olhar para a esposa cristã e vai dizer: eu quero Deus que essa mulher serve, porque ela faz algo que outra mulher é capaz de fazer. Então, a mulher vai olhar então para o marido, nos seus afazeres, no seu carinho, no seu amor, vai falar o seguinte: olha, de fato, o Deus desse meu marido é o Deus que eu quero servir, porque ele é um homem que este homem faz por mim. E assim nós daremos testemunho para os nossos filhos. É assim o reino de Deus, meus queridos irmãos, cada um fazendo o seu papel. Mas lembre-se, é o papel de Deus convencer as pessoas pelo seu espírito do pecado, da justiça e do juízo. Cabe-nos uma reflexão quanto à qualidade deste processo. Se o agricultor ele descansa depois do seu trabalho feito com esmero, na certeza então que a semente dará o seu fruto, graças ao governo soberano do Senhor, então devemos igualmente descansar nesse processo natural. Seja um bom marido, um bom esposo, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão. Pregue a verdade do Evangelho. Agora deixe com Deus. E fará com que, de fato, esse Evangelho alcance o coração endurecido. Devemos nos perguntar se temos feito o nosso trabalho evangelizador de forma a testemunhar e discipular de forma correta a partir das nossas casas. O resultado natural vemos aqui no verso seguinte, que é o terceiro e último ponto, versículo 28. O poder de Deus dará vida e fruto para a sua glória. É o poder de Deus que dará então a vida e o fruto para a sua glória. Veja o versículo 28. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga
e então o grão cheio nasce. Veja esse processo natural em que Jesus ele explica nessa palavra. Ao conhecer aqui o propósito de Deus, meus irmãos, na existência aqui do ser humano, veremos que no seu plano eterno, todos os eleitos cumprirão a sua vontade. Ora, não será eu nem você a controlar ou a obstruir os seus decretos. Eles se cumprirão a vontade soberana daquele que tem em suas mãos o poder da vida. Apenas pregue o Evangelho, mas pregue o verdadeiro Evangelho. Não o Evangelho que satisfaz as pessoas, que as massageia no seu ego, mas o Evangelho que nos impacta, que nos faz enxergar realmente quem somos e quem Deus verdadeiramente é. O poder está no Senhor. E neste processo, nós encontramos aqui também a colheita, que está no verso 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Esta é uma conclusão escatológica, que diz respeito da doutrina das últimas coisas. Jesus faz alusão a essa doutrina que virá com os seus anjos e levará então aqueles que nasceram de novo, aqueles que se tornaram servos do Senhor. Alguns comparam as palavras de Joel, capítulo 13, versículo 13 e 14, em que a colheita é uma figura da consumação do reino de Deus. Ou seja, o que estamos pregando, e essa igreja, a Igreja Batista Betel, está pregando há 40 anos, está mostrando para as pessoas: voltem-se para o Senhor, arrependam-se dos seus pecados, sejam homens e mulheres, filhos e pais, homens de bem, pessoas que entendem o verdadeiro Evangelho, que agora abraçam a graça do Senhor Jesus Cristo mostrado naquela cruz, porque a volta do Senhor está próxima. E acredite, não tardará. Certa vez, um ateu chegou para um cristão e disse o seguinte: vocês vivem pregando que Jesus está voltando. Já passaram 2000 anos e ele ainda não voltou. O cristão sábio respondeu ao ateu: por que você está com pressa? Você não vai subir? Sabe, é isso que nós temos que ver. Não importa o que as pessoas estejam falando, não importa a zombaria que fazem acerca da volta do Senhor Jesus. Há 2000 anos pregando e ainda não voltou. Mas quando voltar, meu querido, será tarde para muitos que não acreditaram. A Bíblia diz que ele virá como um relâmpago, como um ladrão da noite. Não sabemos de onde sairá o relâmpago, nem quando o ladrão entrará em nossas casas. Mas acontecerá. Quando vier, o Senhor levará consigo a sua igreja, aqueles que nasceram de novo, que foram transformados e justificados pelo poder da obra da cruz. Então, lá diante do Senhor dirá: venham benditos do meu Pai, entre para o gozo eterno, e lá celebraremos eternamente ao lado de Deus. Mas aos que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus, mesmo ouvindo uma palavra como essa, para se arrependerem e reconhecerem e confessarem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, crendo profundamente no seu coração, se não se arrependerem quando Ele voltar, então estarão diante do trono branco do Senhor, onde ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ora, eu não sei quanto você acredita nisso. Você pode estar pensando: mas pastor, se isso não for verdade, sabe qual é a minha argumentação para você? Tudo bem, se não for verdade, o que eu perco com isso? Nada. Tive uma boa vida, fui um bom pai, um bom marido, tive bons amigos, cumpri a minha missão. Você também não perde nada com isso, se isso tudo não passar de um ponto ou outro. Mas pense comigo: e se for tudo verdade, e eu digo para você que é verdade, o que eu perco com isso? Absolutamente nada. Porque eu estarei com você por lá. Mas quem eu acredito que perde? Tudo. Tudo. Perde tudo. Viverá eternamente com a culpa na consciência, onde se lembrarão por toda eternidade. Me avisaram, me falaram sobre Cristo, me falaram para se arrepender, me falaram para voltar para o Senhor e confessar como o Senhor e Salvador da minha vida, mas eu não acreditei.
e eternamente viverá em sofrimento, eternamente, talvez contemplando aqueles que estão no gozo eterno com o Senhor, como foi o caso do rico vendo Lázaro. Mas nós estaremos eternamente sendo consolados pelo Senhor. O que mais é preciso fazer para que você então creia que isso é verdade? O que mais é preciso para você tomar uma decisão enquanto há fôlego de vida em você? É hoje o tempo aceitado. Joel capítulo 3, verso 13, ele disse: lancem a foice, pois a colheita está madura, venham, pise com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações, multidões, multidões, no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. E qual será a sua decisão nessa noite? Qual será a sua decisão sabendo de todas essas verdades? Continuar da forma que você está? Indiferente? Insensível? Ou tomar uma decisão de uma verdade que o Senhor verdade que o Senhor realmente transforma a nossa vida? Quero concluir nessa noite, meus queridos irmãos e amigos, com essa ação óbvia. O Evangelho é anunciado com a palavra da verdade, apresentando aqui as características de um reino vitorioso que nos foi dado por Deus e a ser anunciado a todo mundo. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. O seu crescimento é o cuidado pelo poder soberano de Deus, que faz com que os pecadores sejam levados então ao arrependimento e se convertam pela fé na ação graciosa do Espírito Santo. Este mesmo Espírito que nos dá a perseverança de sermos escolhidos no tempo oportuno na eternidade nos céus. Por isso afirmamos, como foi na mensagem pela manhã em Romanos capítulo 10, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. E ele continua, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, porque todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Vale da decisão. Quem você quer pertencer nessa noite? Ao Senhor que morreu naquela cruz em seu lugar, com amor para te dar vida eterna, ou ao seu egoísmo e indiferença que está te conduzindo a passos largos para a frente? A decisão é sua. A mensagem, o Evangelho, a semente foi lançada no seu coração. Que o seu coração nessa noite seja boa terra, para germinar e dar 30, 60, 100. Feche os olhos. Não sei como a sua vida ela tem andado. Enquanto você está indiferente, desacreditado ou incrédulo, talvez você tenha ouvido o Evangelho através da sua família, talvez você tenha sido frequentador de uma igreja, mas sempre indiferente. Olha, ficar em cima do muro não é uma bolsa. Ficar em cima do muro é continuar do outro lado. A decisão ela tem que ser algo marcante na sua vida, a ponto de você dizer com todo o vigor da sua alma: Deus, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo do tempo que eu estive distante do Senhor. E hoje eu reconheço que preciso dessa salvação, do teu perdão para a eternidade. Senhor, as nossas vidas nesse momento estão em tuas mãos. A tua palavra, por meio do teu Evangelho, que é a semente dos céus, foi lançada em todas as terras cujo coração pode receber pela fé. Agora é o poder do teu Santo Espírito de convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo. De modo, Deus, que sejamos quebrantados, para que nessa noite, Deus, a nossa decisão seja real, verdadeira e eterna. Não permita que nenhum ruído, que nenhuma incredulidade atrapalhe esse momento da ação do Senhor.
mas que possamos, Deus, nos entregar por inteiro para experimentarmos do Senhor essa maravilhosa graça que nos atrai para os teus braços, no nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, meu querido amigo e irmão, se Deus ele falou de alguma forma no seu coração, e acredito que tenha falado pelo Evangelho pregado, e se você precisa tomar uma decisão agora, urgente, porque este é o tempo, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por você, onde você estiver. Toda igreja está orando, não tenha vergonha. Se você entende que você precisa de Cristo agora, que precisa da sua salvação, do seu perdão, põe-se em pé, eu quero orar por você. Alguém nessa noite? Enquanto você está aí pensando, não vou insistir muito, mas talvez, meu querido irmão, você também andou incrédulo, e talvez hoje essa mensagem ela está impactando e chamando para uma consagração e entrega de vida, os seus bons talentos, tempo, recurso, com a sua disponibilidade. Seja um discípulo autêntico do Senhor. Se Deus está falando e chamando você para então se consagrar, eu peço a você que se coloque em pé, isso vai ajudar também os nossos amigos que nos ensinam. Alguém essa noite? Põe-se em pé, eu quero orar por você. Eu não vou insistir muito, é você Deus, amém. Amém. Mais alguém? Pode colocar em pé, você Deus, amém. Você, meu querido visitante que deseja confessar Jesus Cristo como Senhor, se você quiser, pode se colocar em pé. E assim, impondo a sua decisão ao lado de Deus. Amém? Amém. Deus, que são essas pessoas se colocando publicamente diante do Senhor? O Senhor conhece os seus corações. Sabe, Deus, o que precisa. E todos nós precisamos da tua graça salvadora, reconciliadora e perdoadora. Que o Senhor nos ajude a perseverar. Que o Senhor nos ajude, Deus, a permanecerem no Senhor, praticando uma fé saudável, que nos faz conhecer mais do teu caráter, da tua bondade, dos teus atributos. Que a tua bênção esteja sobre eles. Que a tua bênção esteja sobre todos os nossos amigos que nos visitam, sobre essa igreja, sobre a família pastoral. Ajude-nos a experimentar a cada dia a pessoa de Cristo, Senhor e Salvador nosso. É a nossa oração, em nome precioso e santo de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida. Pastor Jair, obrigado pelo convite, foi uma alegria conhecer esse povo bonito, esse povo receptível. Irmãos, continue, não pare, não desanime a caminhada. Apoie essa família, esse casal maravilhoso, esse pastor que Deus os presenteou. Temos tido falta de bons pastores nesse tempo. Não abra mão do pastor que Deus presenteou a vocês. Cuidem bem desse céu e dessa família. E com certeza os irmãos verão essa igreja crescer e multiplicar. Essas paredes não comportarão, porque Deus atrairá todos os seus por meio desse evangelho dessa igreja que Ele tem usado com os seus. Amém? Pastor, Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Desde já eu vou me despedindo e amanhã estaremos de volta para a família e para a nossa cidade. Obrigado, pastor Sérgio. Que bom. Que alegria que nós temos de ouvir palavra tão impactante, tão maravilhosa, que veio direto do coração de Deus para os nossos corações. Louvado seja o nome do nosso Deus. A festa não está terminando. Por hoje ela vai estar suspensa, mas ela vai continuar. Porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado esse privilégio de vivermos esse tempo de Deus aqui nesse lugar. E acredite, meu querido, esta semana será uma semana de muitas realizações para nós, o povo de Deus. É só nós crermos e obedecer aquilo que nós temos ouvido e temos escrito e colocar em prática em nossas vidas. Porque essa é a verdade de Deus para os nossos corações, porque aquilo que nós ouvimos, ela alimenta a nossa alma e dá-nos esperança para vivermos esses dias tão felizes. Mas, meus queridos, agora ao encerrar este culto, antes de nós irmos lá para trás para lancharmos,
Tem ou não? Tem. Tá? Não pode faltar. Aí todo mundo sorriu, olha que maravilha. Não, mas faz parte desse sorriso maravilhoso. Né, Ivan? Levanta, não, levanta ali, Evandra e Ivan. Às vezes eu faço confusão, mas são pessoas muito queridas também, né? Mas antes de a gente falar, eu queria fazer uma coisa. Nós vamos nos ajeitar ali na frente da igreja para nós tirarmos uma foto para ficar de recordação. Tá bom, queridos? Os visitantes também, todos nós, ao sairmos, nós vamos nos ajeitar ali na frente. O espaço tem que ficar pequeno realmente, como o pastor profetizou nessa noite, que essas paredes se rompam, não sei para que lado, mas um dia ela vai acontecer, para que a casa de Deus realmente possa suportar o tanto de pessoas que haverão de aceitar a Jesus. E se for necessário, vamos lá para aquela quadra lá. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Rapidamente eu lembrei de uma coisa. Lá em Juiz de Fora, o pastor deve conhecer essa história. Eu vi o testemunho do pastor lá da igreja de Juiz de Fora, me esqueci o nome dele agora. Mas, lá em Juiz de Fora, bem próximo da igreja, tinha um clube muito fortíssimo, onde que as orgias aconteciam, os bailes, enfim, perturbavam muito até a igreja de cultuar. E aquele pastor, lamentando e chorando muito, ele falou desse: Senhor, eu sei que tudo é possível crer. Nós não temos recursos nem condições para comprar, mas Senhor, se não for pedir demais, dá-nos aquele clube para nós. Sabe o que aconteceu, queridos? Passado menos de 3 meses, o pessoal do clube ofereceu para a igreja, porque sentiu que estava incomodando a igreja. E aquela igreja se expandiu e não desmanchou aquele clube, mas passado um tempo a igreja começou a cultuar lá naquele clube e fazendo daquele lugar um lugar de adoração ao nome do nosso Deus. E sabe, ali acontecem atividades esportivas, não queremos expulsar os esportistas para distante de nós, mas tudo é possível cumprir. Então vamos acreditar naquilo que Deus está fazendo e vai fazer em nome de Jesus. Todo recurso está na mão do Senhor, né? E Ele nos usa como Ele quer. Tá bom, queridos? Então vamos colocar de pé para encerrarmos este momento, agradecido a Deus pela vida do pastor Sandro, pela sua vida, pela vida desses amigos, tá? Na quarta-feira nós temos estudo bíblico, na sexta-feira nós temos culto de oração, e no domingo nós teremos escola bíblica dominical. Amanhã, domingo que vem, estaremos juntos novamente, enfim, e não vamos nos apartar uns dos outros não, mas em oração e súplica, vamos lembrar dos nossos irmãos, lembrar dos nossos familiares, daqueles que estão necessitados dessa salvação, para que eles também sejam nossos companheiros, não só nessa jornada, mas também na vida eterna. Não é verdade? Porque senão não vai ter nenhum valor, não é verdade? E tudo que nós queremos é que você também conheça essa verdade, viva dessa verdade e não duvide dessa verdade, porque ela é a palavra de Deus. Não foi isso que nós ouvimos hoje? Amém, queridos? Amém. Então vamos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja presente no meio do teu povo reunido, não só hoje, mas para todos sempre. Todo o povo de Deus diz: Amém. Amém. Logo de início, o pastor Santo vai estar à porta para cumprimentar os irmãos. E não se aparte, procure o melhor lugar lá para que você saia bem na foto, tá bom, queridos? Vamos lá para tirar essa foto bem bonita lá na porta da igreja, tá?